Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, vamos então ver agora os textos de Fábio. Travou? Você está gravando? Bom, primeiro texto. É interessante notar que, neste processo, colaboram todas as potências cognitivas da alma, pois ele se realiza por um processo comparativo. Está falando do processo da resolução, que nesse processo cooperam todas as potências cognitivas da alma, inteligência, sensibilidade na parte dos sentidos internos, sentidos externos, pois ele se realiza por um processo comparação, entre a formalidade predicamental abstrata, seja, sei lá, humanidade, homem, caninidade, e o ato de ser, que a alma consegue alcançar com duas faculdades distintas, o sentido e o intelecto. O ato de ser, nós tocamos, digamos assim, o ato de ser através de todas as nossas faculdades cognitivas, não só a inteligência, que compreende por si mesma mais bem o aspecto essencial, mas eu atinjo o animal concreto através dessa conversa, como a gente explicou. Então, está tudo presente aí. Essa abstração termina na razão de ser, e pelo modo segundo o qual essa abstração ocorre, que agora podemos chamar propriamente de metafísica. Nesse texto aqui, que é do Noção Metafísica de Participação, isso, nesse texto, Fábio ainda não chamava de reflexão metafísica intensiva, ele chamou aqui de abstração, tá vendo? A terminologia ainda não estava plenamente formada. Mas, segundo o qual essa abstração, que agora podemos chamar propriamente de metafísica, chamou de abstração metafísica. Só que depois ele viu que abstração não é o melhor nome para isso, porque eu não estou prescindindo de nada, eu não estou abstraindo, pelo contrário. Então, a razão de ser é, ao mesmo tempo, a mais abstrata e também aquela que mais nos faz conhecer a realidade tal como ela é em si mesma. De fato, no processo comparativo entre a formalidade abstrata e o ato de ser, o intelecto é imediatamente atingido pelo fato de que, enquanto a formalidade em abstrato é uniforme e idêntica em seu conteúdo, ou seja, enquanto em abstrato homem é o mesmo, é ou não é homem, digamos, é uma coisa uniforme e idêntica em seu conteúdo, considerada segundo o ato de ser real, ela é extremamente variada e rica em tons e cores, no sentido de que homem, considerado concretamente, é uma realidade absolutamente variada, como aqui nessa sala nós podemos ver, entende? Cada um de nós, a humanidade se dá de uma maneira única. Observadas, portanto, sob o ângulo inteligível do ato de ser, ou seja, considerando, isso é fazer a resolução, nada mais do que isso, considerando aquela formalidade abstrata, não enquanto a essência, mas enquanto ao ser, eu me dou conta de que cada singular particular, cada singular e particular realiza, de fato, de modo diverso, a razão abstrata. A abstrata não é o melhor nome. Realiza de modo diverso
a noção de ser, a razão de ser, e não mais de maneira igual. Então, quando eu considero desde o ponto de vista do ser, eu conquisto uma noção de homem que não é uniforme, que é rica e variada. É uma em você, uma em você, uma em você, uma em mim. Continua Fábio. Pois não há, nos diversos singulares, alguma natureza una numericamente que possa ser chamada espécie. Mas o intelecto aprende como uno aquilo em que todos os inferiores convêm. Ou seja, que não existe em nós uma coisa concreta chamada espécie, não existe uma coisa concreta chamada homem em você, que é o mesmo que existe em você, que é o mesmo, não existe isso. Senão que o nosso intelecto apreende como uno toda essa variedade enquanto o que tem de comum, ou seja, que a essência formulada abstrativamente pelo intelecto, ela não existe assim na realidade. Mas o intelecto aprende como uno aquilo em que todos os inferiores convêm. E assim, na apreensão do intelecto, a espécie torna-se indivisível. Ou seja, na nossa mente, a espécie é uma coisa indivisível, é una. Homem é uma coisa que não tem nem mais nem menos, é totalmente uniforme. Na realidade, porém, embora na realidade seja diversa nos diversos indivíduos. Tá? A sua humanidade, digamos assim, é diversa da humanidade dele. Disse-se que a noção de ente é a primeira que se apresenta à mente. Acabou o primeiro texto já aí. Ok? Então, nesse texto, o que ele fez? Ele mostrou essa comparação do universal metafísico com o esse inacto. Ou seja, houve uma comparação aqui da formalidade predicamental, assim, simplesmente homem, gato, com o esse gato, esse cachorro, à luz do ato de ser. E essa comparação nos deu como resultado a percepção de que, do ângulo, considerado desde a ótica do ser, homem não é simplesmente uma perfeição única e irrepetível que se encontra em todos, mas é uma realidade variada, rica, ampla de possibilidades de perfeição, que se encontra realizada de maneira limitada nesses homens concretos. Perfeito. Segundo texto, esse aqui também de noção metafísica de participação. Diz assim: disse-se que a noção de ente é a primeira que se apresenta à mente. Já vimos isso. Com o progresso do conhecimento, ela fica sujeita a todas aquelas determinações particulares que correspondem aos diversos entes ou modos de ser, que eu expliquei para vocês. A gente começa com a noção de ente, sempre é com ela, mas a gente vai buscando sempre, cada vez mais, particularizar, determinar aquela noção. Então, por exemplo, cachorro é já uma determinação de ente, é um modo de ser ente. Ok. Nesse momento pode intervir a reflexão metafísica, que se prende à noção de ente, enquanto é critério e luz. A reflexão metafísica, diferentemente da reflexão abstrativa, ela se prende à noção de ente, enquanto é critério e luz. Ou seja, ela vê tudo enquanto ser, para determinar o valor ontológico. Ontológico vem de ontos, que é ser, o valor real dessas determinações, não só o conteúdo essencial, mas o
o peso ontológico, a perfeição real daquilo. E, na reflexão metafísica, percebe-se então que, embora a mente possa avançar para as mais variadas e ricas determinações, a noção de ente permanece transcendente a todas elas. Ou seja, embora você, com a sua experiência, a sua mente, possa alcançar uma série de determinações da noção de ente, cachorro, cavalo, pássaro, elefante, existe essa noção de ente, ela transcende tudo isso. Ou seja, o ente não está ao lado, não é que o ente tem cachorro, tem gato, não. O ente está acima de tudo isso, transcende tudo isso é ente, certo? Isto é, permanece sempre inesgotável e aberta a novas determinações, porque tudo pode ser compreendido no âmbito de sua irradiação inteligível. Ou seja, por mais que você faça alcance através de uma rica experiência, a determinação e o conhecimento específico de vários tipos de ente, você nunca esgota a possibilidade do ente, do ser. Entende? Aquilo ali continua sempre superior, transcendente, tem sempre mais. Daí decorre que a noção de ente indica uma perfeição e uma formalidade que é superior a todas as perfeições e formalidades às quais se aplica. Veja, ver isso basta para entender que todas essas determinações, elefante, cachorro, gato, não sei o quê, tudo isso limita e participa dessa noção de ente, que transcende a tudo isso. Ser planta, ser asno, ser homem, dizem modos particulares de ser, e um não é convertível no outro. E, no entanto, todos são do ser. Cavalo é uma perfeição do ser, homem é do ser, gato é do ser. Todos são finitos e por isso cada um pode ser dito ente ao lado dos outros. Cavalo, gato, não se convertem, não se misturam, são coisas, são tipos distintos, inconfundíveis, digamos. Mas todos eles se resolvem, digamos, na perfeição do ente. Mas compreendo bem, à luz da noção de ser, que essa limitação que o ser recebe no concreto não se deve ao ser enquanto ser, mas somente à formalidade determinada a qual ele se une e que o especifica. Ou seja, que esse tipo de ente chamado cavalo tem essas perfeições e não tem outras devido à limitação que ele sofre. Então, o cavalo não voa, não é? Não é porque é ser que ele não voa. Ele não voa porque é ser limitado a modo de cavalo. Entende? Porque não é que o voar não está fora do ser, está fora do cavalo, mas não está fora do ser. Ou seja, que fazendo isso eu já estou dentro de uma visão do ser como perfeição intensiva. Do ser como compreendendo todas as perfeições e as perfeições limitadas como justamente isso, limitações do ato de ser. E aqui terminou outro texto. O que ele fez aqui então? Ele fez aquele outro ponto. Ele comparou os universais metafísicos com a noção de ente. Entende? No primeiro ele tinha comparado o esse inacto com o universal metafísico à luz do ser. Aqui ele comparou os universais metafísicos com a noção de ente à luz do ser. E chegou a essa noção intensiva de ser. Está dando para entender? Outro texto. Santo Tomás, vamos ver de onde é esse texto aqui, também de noção metafísica, logo em diante. Ele diz: Santo Tomás
não se preocupou tanto em oferecer uma teoria in actu signato de como na realidade se realiza a reflexão intensiva. Ou seja, Santo Tomás não é que ele tem uma parte de uma obra em que ele fala como fazemos a reflexão metafísica intensiva e vai lá e faz os passos, passo por passo. Não tem isso na obra dele. Ao julgar pelos exemplos, pode-se dizer, em geral, que a ascensão dialética, operada pela separação metafísica intensiva, a terminologia ainda não estava definida, faz a mente passar da espécie ao gênero e dos gêneros inferiores aos gêneros superiores e aos transcendentes. Ou seja, quando você olha, Santo Tomás não fez isso formalmente, assim especificamente, mas quando você olha todos os momentos em que ele refletiu intensivamente e metafisicamente, o que ele fez foi ir subindo, digamos, da espécie ao gênero, como as perfeições da espécie estão presentes no gênero, as perfeições do gênero inferiores estão presentes nas perfeições dos gêneros superiores, e essas perfeições estão presentes nos transcendentais. Aí você já chegou no ato de ser. Outro texto. Se agora, portanto, mediante a reflexão intensiva, faço uma sinopse de todas as formas e graus do ser, chego a uma noção intensiva de ser, que é um símbolo lógico-metafísico de todas as manifestações do ser. Ou seja, é como que um complexo, um aglomerado de todas as manifestações do ser, em relação a qual cada forma ou grau não é senão uma particularização, isto é, uma participação. Se eu como que mentalmente reúno toda a perfeição que eu vejo dispersa nos entes, se eu as levo comigo, digamos, a uma consideração do ente, o que eu tenho agora é uma consideração do ente carregada com toda a perfeição dos entes, porque todas as perfeições dos entes são do ente, do ser. Então, se eu faço esse esforço e vejo assim, o que eu alcanço um panorama onde, na verdade, todas as perfeições concretas dos entes não são senão uma limitação, uma participação da perfeição do ente, que é o mesmo que dizer da perfeição do ser, porque o ente é uma participação do ser. Também para a própria formalidade genérica, por exemplo, a animalidade, que se divide na multiplicidade das espécies animais, posso fazer em relação à noção intensiva de ser, uma sinopse semelhante. Ou seja, se eu considero a relação entre animalidade e gato à luz do ato de ser, eu tenho uma noção intensiva de animalidade. E então a animalidade não me aparece mais como uma noção de conteúdo formal mínimo em relação às espécies e aos indivíduos, mas como uma formalidade densa, como que por uma espécie de virtualidade ontológica de todas as determinações específicas. Por isso, diz Fábio, sem reificar as noções genéricas, ou seja, sem afirmar, Fábio não está afirmando que existe a animalidade assim, como existe essa realidade que possui todas as perfeições dos animais. Não, isso a gente vai ver que a gente só vai poder fazer quando a gente fizer a emergência real do ser. Nós estamos falando da emergência formal do ser. O resultado disso aqui é uma noção metafísica intensiva. Não estamos falando nada sobre a existência real separada da animalidade ou do ser ainda. Por isso, sem reificar as noções genéricas, pode-se bem dizer que as espécies participam do gênero,
não apenas no sentido lógico dos tópicos, que é uma obra de Aristóteles, não só no sentido lógico, ou seja, no sentido de que de partes da definição, não é só isso, senão que no sentido metafísico de participationem haber acipere, enquanto cada espécie não consegue realizar a perfeição virtual do gênero, mas apenas um aspecto particular, com exclusão dos outros. Tá? Então, sintetizando tudo isso aqui que a gente falou, onde a gente chegou com essa maneira de considerar o ente? Nós chegamos a uma noção, não realidade, não estamos falando nada sobre se existe realmente ou não ainda, mas chegamos a uma noção do ato de ser que não é simplesmente a de uma coisa básica e mínima que existe em todo mundo, senão que uma realidade rica de perfeição, que contém toda a perfeição que existe nos entes, na qual se resolve toda a perfeição, toda a atualidade que possa existir no mundo real. E à luz dessa noção a gente pode alcançar uma noção intensiva de animalidade, que compreende todas as perfeições presentes nos animais, de vida, que compreende toda a perfeição presente nos viventes, etc. Alguma dúvida sobre esse ponto para a gente